Olá, tudo bem? Eu já dei esse testemunho várias vezes nas células, na igreja, para muitas pessoas, até em palestra, mas esses dias uma pessoa muito especial para mim me despertou a vir a gravar esse testemunho para que mais pessoas possam conhecer, para que mais pessoas possam ser impactadas por esse testemunho. Conheci o meu esposo, nós estávamos na faculdade, nós fizemos direito, nos conhecemos na faculdade, éramos muito jovens. Eu tinha 19 anos, ele é um ano mais velho que eu, e nós começamos a namorar. Nós brigávamos muito, ele passeava, eu também, a gente não combinava. Entre idas e vindas ficamos juntos por um ano e eu engravidei. E nessa época nós decidimos nos casar. Nós nos casamos ainda na faculdade, não éramos independentes, dependíamos financeiramente dos nossos pais, estávamos fazendo estágio e o nosso relacionamento foi muito conturbado. A gente brigava, discutia, passamos por fases muito difíceis, até que com um ano apenas de casamento nós decidimos nos separar. Ele teve outros relacionamentos, eu também, tentamos algumas vezes voltar, mas cada um morando na sua casa. Nesse tempo ele passou num concurso público, foi morar fora, os meus pais moravam no Rio de Janeiro e eu me vi em Passos sozinha com o nosso filho e decidi ir para o Rio de Janeiro e ficar lá com os meus pais. Entre idas e vindas tentamos algumas vezes ainda, só que morando em casa separada, eu morava no Rio de Janeiro, ele morava no Amazonas, então a distância também pesava muito. Nós acabamos decidindo que o melhor era realmente estarmos separados. E assim nós ficamos por 3 longos anos. Nesse tempo, eu morando no Rio de Janeiro, eu estava estudando, fazendo mestrado, conheci Jesus. Fui para a igreja, uma igreja evangélica, e conheci Jesus. Passei a conhecer um amor que até então eu desconhecia. Eu nunca tinha experimentado nada dessa maneira. E tive um pastor que cuidou de mim com muito amor, cuidou de mim como uma filha, que foi meu querido pastor Ivan, uma pessoa que foi muito usada na minha vida também, foi a minha tia Kelsey. Enquanto eu estava no Rio, ela me ligava, ela tinha sonhos comigo, falava para mim que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu ainda não entendia muito bem. A primeira pessoa que falou para mim sobre restauração de relacionamento foi o meu querido pastor Ivan. Logo no primeiro dia, quando ele falou para mim de Jesus e tudo que Jesus podia fazer na minha vida, ele falou que Deus poderia transformar, restaurar o meu casamento e restaurar por inteiro. Eu até então achava que seria praticamente impossível, porque nós já tínhamos tentado inúmeras vezes. E eu pensava, mas por que seria dessa vez diferente? E aí ele me mostrou, à luz da Bíblia, que o projeto de Deus era família e que dessa vez, se fosse o cordão de 3 dobras entre eu, meu esposo e Jesus, tudo poderia ser diferente. Que até então não tinha dado certo porque nós tínhamos tentado da nossa maneira, apenas entre eu e ele, mas nunca tínhamos colocado Jesus no centro das nossas vidas. Aquilo caiu no meu coração e foi algo extraordinário. Eu senti muito forte a presença de Deus, passei a acreditar verdadeiramente que o meu casamento poderia ser restaurado. Só que eu achava que seria tudo muito rápido, muito fácil, não imaginava que teria ainda um longo caminho a ser percorrido. Eu lembro que eu assisti o filme A Prova de Fogo, como eu chorei, como eu senti a presença de Deus e vi que meu casamento poderia sim ser transformado a partir da minha mudança. E o pastor Ivan falava muito isso para mim, que eu tinha que buscar a transformação em mim. Deus poderia reescrever a minha história. Eu fiquei muito firme na igreja, comecei a participar de tudo na igreja do Rio, conheci o trabalho da Bispa Ana, do livro dos sonhos, que é você colocar os teus sonhos no papel e colocar imagens que representam esses sonhos.
Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro livro dos sonhos e coloquei a imagem de um casal casado, feliz, e eu corria contando para as pessoas, mostrando, muita gente ria de mim, falava, gente, isso não tem possibilidade. Então muitas pessoas até riam, eu via no olhar das pessoas falando para mim, às vezes nem falava, mas pelo olhar eu conseguia perceber que as pessoas não acreditavam que teria possibilidade. Muitas pessoas não acreditavam, mas eu acreditava, e duas pessoas acreditaram o tempo todo, o pastor Ivan e a minha tia Kelsey, que me ajudou muito, que orou por mim, que sempre esteve comigo, uma pessoa a quem eu sou muito grata. Passado pouco tempo da minha conversão, eu decidi voltar para Passos. Muitas coisas passaram a dar errado no Rio e naquela época eu não entendia o porquê. Lá na frente eu fui entender. Passei por um problema, tinha feito uma cirurgia estética, tive que fazer novamente. Depois eu estava na loja, nós tínhamos uma loja de móveis, eu fui assaltada na loja com arma na cabeça, foi uma situação muito difícil e eu comecei a ficar com medo de ficar lá. Depois de pouco tempo do assalto, o proprietário do imóvel onde nós alugávamos, que nós tínhamos a loja de móveis, pediu o imóvel, se eu quisesse continuar lá, eu precisava arrumar outro lugar. E eu comecei a sentir, eu estava tendo muita intimidade com Deus, eu comecei a sentir que o meu tempo naquele lugar tinha acabado. Apesar de amar o Rio, eu sempre vou a passeio, eu amo o Rio, amo a igreja, mas eu senti que o tempo de estar lá tinha acabado. E lá na frente eu fui entender que Deus tinha propósito em todas essas coisas, que para Deus restaurar o meu casamento eu precisava estar mais próximo, eu precisava estar na minha cidade natal. Eu voltei para Passos, comecei a ter mais contato com o que seria então o meu ex-marido. Falei para ele de tudo que Deus tinha feito na minha vida, falei do meu desejo pela restauração do casamento, falei que tudo poderia ser transformado, mas naquela época ele ainda não entendia, ele falava que não tinha possibilidade, que nós já tínhamos tentado muito. Uma vez ele me falou até que não sabia mais se existia amor entre nós. E cada uma dessas palavras me machucava muito, me doía muito. Ele continuava vivendo a vida dele, teve outros relacionamentos, e cada vez que eu tinha uma má notícia, que eu ficava sabendo de alguma coisa, aquilo doía muito no meu coração. Eu estava sofrendo muito, eu tinha a promessa de Deus, mas eu olhava para as minhas circunstâncias e tudo que eu via era contrário ao que a promessa falava. Desde que eu vim para a Paz, tive muitas pessoas que nos ajudaram, e eu lembro de algo que foi fantástico também, contando agora, o pastor Job, ele orava muito comigo. Eu ia muito falar com ele, falava do que eu sentia, de tudo isso que eu vinha passando, e eu lembro que eu chegava, sentava e colocava a minha bolsa do lado. Teve um dia que ele falou, Kellen, a partir de hoje você não coloca mais a bolsa aí, a bolsa vai ficar no teu colo, porque esse lugar é o lugar do Rogers, ele ainda vai sentar nessa cadeira. E todas as vezes que eu ia lá orar, ele orava e profetizava, ele falava, filha, tudo pode ser mudado pela oração. E eu profetizo, você e seu esposo, mulher e homem de Deus, e que ele ainda vai estar sentado aqui nessa cadeira e vocês me contando tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Teve uma vez que foi algo que me marcou muito, era Dia das Mães, e o meu marido, meu ex-marido, nessa época tinha mandado para mim uma flor, uma orquídea, em nome dele e do nosso filho, me desejando feliz Dia das Mães. E essa orquídea, eu acho que eu não estava sabendo cuidar muito bem dela. Eu olhei um dia e ela estava sequinha, para mim ela estava até morta. E a minha tia Kelsey esteve na minha casa, olhou para essa orquídea e falou, eu posso levar para cuidar, eu sei cuidar, se ela não estiver morta eu acho que ainda tem jeito. E começou a cuidar dessa orquídea, um dia ela me falou, nossa, eu tô achando que ela morreu, porque eu tô cuidando e ela não tá nascendo flor mais. O nome dela é Kelsey, eu chamo ela de Kelsinha. Eu falei, Kelsinha, eu acho que não tem jeito mais pro meu casamento.
casamento. O Roger está seguindo a vida dele, ele vive a vida dele, eu acho que não tem jeito, eu já estou cansada, eu estou sofrendo, tá muito difícil. Nessa época eu tive outro relacionamento também, me envolvi com outra pessoa e aquilo me fez sentir pior ainda, porque parece que nessa época eu ficava em dúvida e tinha hora que eu pensava que o meu casamento seria restaurado, na mesma hora eu já pensava que não teria possibilidade, porque eu já tinha tentado. E essa minha tia falou assim, eu vou orar e vou pedir a Deus para dar uma direção. E eu lembro que ela me falou que olhando para a orquídea, ela orou e pediu para Deus falar com ela através daquela orquídea. Que se Deus fosse restaurar o meu casamento, era para que Ele falasse através daquela orquídea, que aquela orquídea que estava morta pudesse voltar a viver. Da mesma maneira que Deus fez, profetizou, o profeta profetizou no vale de ossos secos e os ossos voltaram a ter vida, que o meu casamento pudesse também ser restaurado e que aquela orquídea pudesse voltar a viver, para que a gente tivesse certeza de que Deus ia restaurar o meu casamento. E aconteceu, eu lembro que ela me ligou chorando muito, falando, olha, Deus vai restaurar o seu casamento. Independente se hoje você já tem outro relacionamento, independente se ele já tem outro relacionamento, mas Deus vai restaurar o seu casamento, porque Ele me mostrou na orquídea. E ela tirou foto e mandou a foto do broto, né, da florzinha da orquídea, acho que é isso mesmo que chama, e eu chorei muito, ela chorou muito. Em seguida eu lembro que Deus já vinha falando comigo, eu fui no culto e senti muito forte a presença de Deus e senti Deus falando comigo que era para eu estar sozinha, que Ele ia trabalhar na minha vida, que não era para eu ter relacionamento com ninguém, que era para eu estar sozinha, que Ele ia cuidar de mim e que no tempo dele Ele iria restaurar o meu relacionamento, Ele ia restaurar o meu casamento. E foi isso que eu fiz, eu comecei a buscar Deus, porque até então eu acho que por muitas vezes, por falta de entendimento, quando logo no início da minha conversão, o pastor Ivan me falou que Deus ia restaurar o meu casamento, aquilo queimou tão forte no meu coração que por várias vezes eu estava buscando a Deus apenas pelo meu casamento e não por aquilo que Deus poderia fazer na minha vida. E quando eu entendi isso, e levou um tempo para que eu entendesse isso, que eu comecei a buscar a Deus pelo que Ele era e pelo que Ele poderia fazer na minha vida e não pelo meu casamento, as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que teve essa história da orquídea e teve várias outras. E uma das maiores lições que eu entendi, que eu precisava de Deus na minha vida pelo que Ele era e não pelo que Ele iria me dar, seja o casamento ou qualquer outra coisa, e que Ele precisava estar no centro da minha vida. E a partir desse momento as coisas começaram a acontecer. Eu olhava para as minhas circunstâncias, continuavam do mesmo jeito, mas eu sentia uma força muito grande, a presença de Deus. Eu senti que eu estava crescendo na presença de Deus, ajudando também outras pessoas a fazer o livro dos sonhos, a ter resultados com o livro dos sonhos, a fazer na forma do livro, mas também na forma do mural. Comecei a pregar, assumi a liderança junto com a Nores, uma querida amiga. Nós assumimos a liderança de uma célula de mulheres e a célula também começou a crescer muito e coisas extraordinárias foram acontecendo. Quando eu lembro que num casamento, que por ironia do destino, mesmo separados, nós fomos padrinhos juntos, e aquilo foi Deus trabalhando muito em mim, a questão da humildade, porque eu me sentia exposta, eu me sentia triste, mesmo assim nós fomos padrinhos juntos. Uma pessoa que não sabia nada da minha história, passou no meio de uma multidão e veio falar comigo, falou assim: Kelly, Deus manda te dizer que o seu casamento será restaurado e restaurado por inteiro. Eu sei que isso acalentou meu coração, eu já não estava tão focada mais na questão do casamento, só que aquilo foi como um bálsamo para o meu coração. E eu continuei fazendo as minhas coisas, cuidando das coisas de Deus. Passou pouco tempo desse casamento, eu ainda tive más notícias, mas continuei firme na presença de Deus. E passou pouco tempo,
tempo nós nos aproximamos, voltamos a conversar, eu comecei a falar para ele de Deus e de tudo que Deus estava fazendo na minha vida e nós decidimos voltar. Mas o requisito que nós acordamos, que dessa vez seria o cordão de 3 obras, eu, ele e Jesus, que sozinhos nós já tínhamos tentado e tínhamos fracassado, que a gente precisava de ajuda. E assim foi, nós voltamos a namorar, em pouco tempo nós nos casamos no civil e também na igreja. O nosso querido pastor Job, juntamente com nossos queridos bispos e pastores daqui de Passos, a pastora Elsa e o pastor Maurílio, fizeram o nosso casamento, as pessoas que tinham nos acompanhado. Vivemos no início do casamento muitos desafios. Em dezembro de 2019, fez 5 anos que nós estamos juntos novamente. E como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos, quando a gente estava com pouco mais de 1 ano de casado, eu descobri que estava grávida e fiquei muito feliz. Desde que eu engravidei, eu tinha certeza que era a filha da promessa, era o sonho, o desejo do meu coração. Veio a minha menininha, minha querida e amada Clara. Nós já tínhamos o João, que é a nossa vida, só que eu tinha o sonho, como já tinha o menino, de ter uma menina também. E estava a foto no meu livro dos sonhos de uma menininha, e para a glória de Deus ela veio para trazer mais cor, mais sentido, mais alegria para as nossas vidas. E por incrível que pareça, ela é muito parecida com a menininha que estava na foto, lá do livro dos sonhos, do mural dos sonhos. E nós vivemos muito felizes na presença de Deus. Hoje meu marido, ele também está na presença de Deus, e nós temos vivido coisas que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Hoje, quem poderia dizer, eu que por muito tempo dizia que meu ministério era de mulheres e só estava na célula de mulheres e tudo focado em mulheres, hoje nós estamos à frente, nós estamos na liderança de uma célula de casais. Eu sempre falo isso, a área da sua vida que você mais sofre é a área que Deus vai te usar para ajudar outras pessoas. Quando eu estava ainda lá na igreja do Rio, há 7 anos atrás, 8 anos atrás talvez, uma pastora falou isso para mim. A área da sua vida que você mais sofre é a área que Deus vai te usar para ajudar outras pessoas. Mas nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que o meu casamento seria restaurado por inteiro, e que além disso nós teríamos mais um filho, a menina que eu tanto sonhei por tanto tempo, porque Deus, ele tem prazer em realizar os nossos sonhos, e que para completar nós poderíamos estar juntos na presença de Deus, trabalhando, ajudando outros casais, para que não passem pelo que nós passamos, e se eventualmente passar, que possam lutar pelos seus casamentos. E é isso que eu gostaria de te falar para concluir essa mensagem. Família é projeto de Deus, não abre mão daquilo que Deus colocou no teu coração. Espero, de alguma maneira, com esse testemunho, poder ter edificado a sua vida. Que Deus te abençoe.